Olá, eu sou Caroline Sardá e hoje no Mulheres na História contaremos a história da heroína sul-africana que lutou contra o apartheid na África do Sul, Lilian Ngoyi. Mas antes, não esquece de deixar o seu like, que ajuda bastante na divulgação do vídeo, de se inscrever se você ainda não é inscrito e, claro, ativar as notificações no canal para não perder nada por aqui. Agora, Zé, pode rodar nossa vinheta. Da vida de Lilian são escassos. Porém, o que se sabe é que Lilian Ngoyi nasceu em 1911 em Pretória, na África do Sul. Sua mãe trabalhava como lavadeira e empregada doméstica e seu pai trabalhava como minerador e faz-tudo. Infelizmente, ele morreu anos depois de uma doença no pulmão decorrente ao trabalho na mineradora. Como a única menina em uma família de 4 pessoas, ela era a última na linha quando o assunto era educação. Porém, Ngoyi também era neta de um pastor metodista. Por conta disso, a família de Lilian juntou-se para mantê-la em Kilnerton, uma escola de metodistas negros. Porém, ela só completou até o ensino fundamental. Anos depois, Lilian mudou-se para Joanesburgo, visando cumprir um trabalho de curta duração como enfermeira, uma das primeiras enfermeiras negras em treinamento no hospital City Deep Mine. Aos 19 anos, Lilian engravidou e aos 23 se casou com John Jared Ngoyi. Em 1937, aos 26 anos, Lilian ficou viúva, pois seu marido veio a falecer após um acidente de carro. Depois desse evento, ela começou a trabalhar como costureira, trabalhando em casa e em fábricas de roupas. Porém, quando a política entrou em sua vida, tudo mudou. A imposição do apartheid aconteceu depois das eleições gerais de 1948, quando o Partido Nacional, liderado por Daniel François Malan, conquistou a maioria no parlamento sul-africano. O apartheid se baseou no estabelecimento de uma legislação segregacionista, que tinha o intuito de promover privilégios para uma parcela branca da sociedade sul-africana, em detrimento da repressão do povo negro da África do Sul. Mas é importante dizer que a colonização britânica na África do Sul estruturou práticas que foram consolidadas durante o apartheid. Uma delas foi a Lei do Passe, que obrigava a sociedade negra a portar um papelzinho que os autorizava a se deslocar para determinados locais, principalmente aqueles habitados pela população branca. Essa lei era usada para controlar a circulação de pessoas negras, sobretudo durante o período noturno, e foi uma das leis mais comuns no apartheid. A segregação na África do Sul e a crescente violência no regime do apartheid fez com que uma forte resistência se estabelecesse no país, e um dos grupos mais conhecidos por promover essa resistência foi o Congresso Nacional Africano, também conhecido como ANC. Inicialmente, as atuações dos grupos de resistência se davam por desobediência civil, ou seja, eles praticavam algumas ações contra as leis segregacionistas. Porém, os protestos pacíficos promovidos pela população negra eram fortemente reprimidos com muita violência. Por exemplo, em Sharpeville, em 21 de março de 1960, um protesto pacífico foi reprimido violentamente pela polícia e 69 pessoas foram mortas. A partir daí, o movimento de resistência contra o apartheid aderiu à resistência armada. Lilian foi atraída para a militância anti-apartheid durante o tempo que trabalhou no Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário da África do Sul, ainda na década de 1940. Na época, as pessoas a chamaram de Magoy, e ela foi considerada a mãe do movimento pela libertação da África do Sul. Em 1952, ela se juntou à Liga das Mulheres do Congresso Nacional Africano. Um ano depois,
ela foi eleita presidente da Liga Feminina. Em 1953, em um protesto massivo não violento, Goi arriscou uma sentença de 3 anos ao andar na seção destinada para brancos no Correio de Joanesburgo. Em 1954, ajudou a fundar a Federação das Mulheres Sul-Africanas e foi eleita para o Executivo Nacional do Congresso Nacional Africano, sendo a primeira mulher a ser eleita para um cargo nacional na organização. Em 1955, ela fez uma viagem ilegal para Lausanne, na Suíça, para participar do Congresso Mundial de Mães, realizado pela Federação Democrática Internacional das Mulheres. Ela foi acompanhada por sua colega ativista Dora Tamana, e como delegada oficial, ela embarcou em uma viagem que teria uma certa clandestinidade. Isso porque ela teve que sair da cidade do Cabo com nomes brancos, foi segregada em um assento no avião com destino a Londres e só conseguiu entrar na Grã-Bretanha porque ela disse que estava concluindo os seus estudos bíblicos. Foi então que ela visitou diversos países como Inglaterra, Alemanha, Suíça, Romênia, China e Rússia, encontrando-se com mulheres líderes frequentemente alinhadas com políticas de esquerda, antes de regressar à África do Sul como uma mulher procurada. Goi era conhecida como uma oradora forte e uma inspiração ardente para muitos de seus colegas no Congresso Nacional Africano. Em 9 de agosto de 1956, Lilian liderou uma marcha de mulheres sul-africanas junto com Ellen Joseph, Rahima Musa, Sofia de Bruyn, Motilalepula Shabako, Merta Gwowa e Albertina Sisulu, de 20 mil mulheres até o Union Buildings em Pretória. Elas marchavam em protesto contra a lei do passe, aquela lei que eu expliquei para vocês antes. Segurando milhares de petições na mão, Goi bateu na porta do primeiro-ministro e entregou as petições, motivo pelo qual Lilian foi presa e passou 71 dias na solitária. Ainda em 1956, Lilian estava entre os 151 dissidentes parados em uma batida policial. Acusados de traição, eles ficaram conhecidos como os julgadores da traição. Lilian foi absolvida em 1960, mas ela já tinha perdido seu trabalho como maquinista fabril. Foi presa novamente e detida por 5 meses, dos quais 19 passou em uma solitária. Goi passou um total de 15 anos vivendo sob ordens de banimento, que incluíam restrições que a confinavam na sua casa e a impediam de ter contato com qualquer pessoa banida. Só para vocês terem uma noção, essas ordens de restrição proibiam que ela participasse de reuniões públicas, fazer discursos ou até mesmo ser citada em discursos, e mesmo em sua própria casa ela não tinha permissão de estar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Como é de se imaginar, as ordens de banimento acabaram com a sua carreira política e também com a sua vida de costureira, já que a polícia vivia fazendo batidas em sua casa e, infelizmente, isso afastava os clientes. Lilian foi forçada a viver de doações esporádicas. Ela escreveu uma carta para um doador onde ela expressou exatamente o que ela sentia com tudo aquilo. Nos sentimos pequenos em dizer obrigado o tempo todo. Em 13 de maio de 1980, 2 meses antes da sua terceira ordem de banimento expirar, Lilian faleceu aos 69 anos de idade. Em seu funeral, o ativista e líder religioso Desmond Tutu disse que quando a verdadeira história da África do Sul fosse escrita, o nome de Lilian Goi estaria encravado em letras de ouro. Para Goi, as restrições e limitações feitas às mulheres negras estavam no cerne da supremacia branca. Porém, era natural que as mulheres negras estivessem na vanguarda na resistência anti-apartheid. Através do seu trabalho e da sua luta, ela embarcou como uma verdadeira líder feminina, combinando as identidades de africana, mulher, mãe
e trabalhadora. Você já conhecia a história de Lilian Ngoyi e sua luta contra o apartheid? Se você não deixou o like lá no início do vídeo, deixa agora, que ajuda bastante na divulgação do nosso conteúdo. Se inscreve se você ainda não é inscrito e ativa as notificações no sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. E claro, agradeço sempre aos nossos apoiadores que contribuem mensalmente para que Mulheres na História continue existindo. Se você quiser ser um apoiador, na descrição do meu vídeo tem o link do Apoia-se e também o nosso Pix, caso você queira fazer uma contribuição. É isso, e até o próximo vídeo.